Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem e hoje a gente vai falar sobre dúvidas comuns sobre chás. Então senta aí, fica confortável e bora pro vídeo. Bom, gente, na verdade, na semana passada eu abri uma caixinha nos meus stories lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá. Vou pedir para o editor deixar aqui embaixo o arrobinha para você poder me seguir lá. E lá eu geralmente tiro muitas dúvidas, principalmente nas caixinhas do pessoal, tá? Dúvidas sobre coisas, é claro, que eu tenho conhecimento, né? Não vou tirar dúvidas sobre coisas que eu não conheço. Tá? Então, se você tem dúvidas sobre chás, dúvidas sobre doenças, parasitologia, né, sobre toda a parte de biomedicina em geral, se você tem dúvidas sobre o que é biomedicina, você pode me seguir e eu direto abro caixinha lá e você pode mandar a sua dúvida. Eu não vou compartilhar o seu nome, tá? Se você fica com vergonha, não precisa, tá? Eu vejo o teu nome, mas quem tá seguindo ali, quando eu compartilho a resposta, não vê. Então, segue lá, manda a tua dúvida, que tá tudo certo. E de vez em quando eu ainda trago aqui as dúvidas mais comuns. Então, vamos ao nosso assunto de hoje, né? Chá. Gente, a primeira coisa que eu quero esclarecer sobre chá, quando eu falo sobre chá, é que quando eu falo sobre chá, a palavra chá é somente Camellia sinensis, tá? Que é uma única espécie de planta, tá? Érica, por quê? Mas por que então você não fala que camomila é chá? Porque, na verdade, pela nomenclatura mesmo, né? Se a gente for colocar uma nomenclatura correta, né? E não popular, digamos assim, a camomila, o hortelã, o hibisco, a cavalinha, todas essas plantas, né? Todas essas ervas, elas entram na categoria tisanas, tá? Por que só a Camellia sinensis é considerada chá? Porque, na verdade, ela que originou o consumo de chá, né? Antes de surgir a ideia de misturar uma folha dentro de uma água quente e tal, infusionar ali, não existia a palavra chá, né? E, na verdade, ela surgiu ali claro, tem várias lendas, né? Tem muitas lendas sobre o surgimento do chá. E tem uma, inclusive, que eu gosto bastante, que ela é bem romantizada, que é o imperador da dinastia, não lembro se era da dinastia Ming ou da dinastia Tang. Ele era chamado de curador divino, né? E ele era também um pesquisador, além de ser o imperador. E aí estavam acontecendo muitos casos de doenças, né? No país dele lá. E aí, na verdade, a política de sanitização que ele encontrou foi ferver água antes de consumir, né? Aí ele deu essa ordem aos súditos dele e ele mesmo começou a seguir essas ordens. E teve um dia que ele estava lá fervendo a água dele e ele deixou lá a água numa bancada para ela esfriar. E nesse meio tempo caíram folhas de uma árvore que tinha ali próximo. E ele percebeu isso e foi lá ver. E aquela água, na verdade, tinha mudado um pouquinho de cor, né? Ela ficou meio esverdeada e tal. Ele resolveu experimentar e ele adorou. Então, foi aí que surgiu a ideia de colocar folhas de plantas numa água fervente ou morna, né, enfim, quente, para poder fazer uma infusão. E foi assim que surgiu o chá, tá? As folhas que caíram dentro da caneca ali do imperador, do curador divino, foi justamente Camellia sinensis, né? Então, por isso, se originou o nome chá, tá? Essa é uma das lendas que envolvem o início dos chás, mas é só para você ter, assim, uma historiologia do porquê que só a Camellia sinensis é considerada chá, tá? Então vamos à nossa primeira dúvida. Érica, o que é um blend de chá? Essa é uma dúvida muito recorrente, porque quando a gente vai comprar na internet, você digita lá chá, né? Chá para comprar. Claro, você vai digitar chá de camomila para comprar. Chá de camomila compra, sei lá. Não tá errado, não tô dizendo que você dizer que camomila é chá tá errado, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que numa nomenclatura correta para poder diferenciar, chá é Camellia sinensis, né? Mas aí se você digitar só chá, na internet provavelmente você vai encontrar Camellia sinensis como um dos primeiros resultados, tá?
E aí vai ter lá, né, dentro das categorias, não sei o que, não sei o que, não sei o que, chá preto, chá verde, chá oolong, preto, puê, dentro desse mundaréu de chás, né, da Camellia sinensis, você vai encontrar lá uma categoria chamada blends. Cara, o que é isso? Blend nada mais é do que uma mistura. Então você mistura um tipo de chá da Camellia sinensis com algum tipo de coisa. E quando eu digo coisa, é porque não é misturado somente ervas. Tem um chá, gente, tá me dando água na boca só de pensar no chá, tá? Tem um chá verde, que ele é misturado com flocos de arroz torrado. Ele é um chá japonês, né? E, cara, se você for sentir, se você for experimentar ele, né, numa análise sensorial mesmo, esse chá misturado com chá verde, né, misturado com o arroz torrado, ele tem assim um gosto bem até salgado, né? Ele é um dos chás mais famosos, digamos assim, no Japão, né? E por que geralmente os blends são mais baratos do que os chás puros? Porque você está fazendo uma mistura, né? Então, se você coloca arroz, como é o exemplo desse blend que eu estou citando aqui, você barateia o custo dele, né? Porque você, em 2 gramas, você vai encontrar ali 1 grama de arroz e 1 grama de chá verde. Então, ele vai acabar barateando o custo. Sempre que você encontrar um blend, você já vai saber, assistindo esse vídeo, você já vai saber que o blend vai custar muito mais barato do que um chá puro. Érica, quais são os tipos de chá, então, já que é só Camellia sinensis? Tem 6 famílias de chás produzidos da Camellia sinensis. São eles o chá branco, o chá verde, o chá amarelo, o long, pretos, escuros. Érica, chá preto e chá escuro é a mesma coisa? Não. Não, tá? Vou ser bem sincera aqui que tem bastante diferença. Quando você entra na parte realmente da produção do chá, você entende um pouquinho a diferença. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também ainda. E deixa eu já fazer um adendo, né? Agora que eu falei sobre a manufatura do chá, como são classificados esses chás. O chá branco não quer dizer que ele é branco. O chá preto não quer dizer que ele é preto. O chá amarelo não quer dizer que ele é amarelo. Nem as folhas, nem o licor, tá? O que diferencia o chá preto do chá branco são as formas e os processamentos que são utilizados para fazer o chá, tá? Também vou entrar mais a fundo nesse assunto mais pra frente, se vocês tiverem interesse, claro. Érica, experimentei um chá preto e odiei. Será que o problema sou eu? Eu recebi essa pergunta, gente, sério. E o pior é que assim, ó, eu me identifiquei muito. Sabe por quê? Porque eu era a pessoa que eu falava, chá preto, cara, gorfava, sabe? Era um negócio assim, pra mim, era martirizante. Eu tenho que tomar um chá preto, era horrível pra mim, era aquele gosto amargo, horroroso, meio azedo. Era um gosto horrível pra mim. Até que eu aprendi a fazer o chá preto. E quando eu digo fazer, não é pegar lá a folha da Camellia sinensis e tal, fazer todos os processos, não. É sobre preparar. Você sabe preparar um chá corretamente? Ai, Érica, eu só taco água, fervo água lá na minha chaleira elétrica, taco água quente ali, daí quando eu vejo que tá numa cor boa, eu tiro as folhas e tomo. E ainda boto açúcar. Então assim, gente, na verdade, na hora de você preparar um chá, existem diversas técnicas, né? É óbvio. Mas assim, no geral, cada tipo de chá, ou seja, o chá branco, o chá amarelo, o long, o chá preto, cada tipo de chá, ele vai ser preparado numa temperatura de água diferente do outro, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo aqui bem ligeirinho, só para você entender por que cada chá faz em temperatura diferente. Quando a gente está falando sobre um chá branco, o chá branco geralmente ele é produzido de primeira, segunda folha, brotos e flores, tá? Então, como a flor e essas primeiras folhas elas são mais novas, elas são mais delicadas, você não precisa de uma temperatura tão alta de água para conseguir retirar o sabor, o aroma, enfim, todas as notas que ela pode produzir para você, correto? Porém, quando a gente está falando de um chá preto, ele passa por um processo bem mais complicado. E não é, a maioria dos chá pretos nem utiliza flores. Eles utilizam até broto, mas é bem menos quantidade.
né? Então eles utilizam mais a terceira folha, até a quarta folha. São folhas um pouquinho mais velhas, né? E o processamento dele é completamente diferente do chá branco. Então, eles, inclusive, uma palavra que você vai ouvir eu falar muito aqui, é que o chá preto ele é bem mais oxidado do que o chá branco, tá? Ou seja, ele precisa de uma temperatura um pouco maior, né, mais elevada, para conseguir soltar suas notas, aromas, sabor e tudo mais. Tá, Érica, mas qual que é a temperatura? Fala! Gente, a temperatura para você preparar um chá branco, por exemplo, varia de 60, 70 graus até 50 graus, tá? É água bem morninha. Um chá preto, ele já vai de 80 a 90 graus a água, então dá uma diferença bem grande aí. Ai, Érica, mas qual que é o problema de eu ferver a água e jogar em cima? Cara, você vai matar a folha. Você literalmente vai matar a folha. Se você joga água quente no teu corpo e você não escalda e estraga a tua pele, é a mesma coisa com a folha. Além disso, uma coisa muito comum, que inclusive eu fazia antes de eu ter todas essas informações, eu pegava a água da torneira, aquela água clorada, com pH horroroso, né, para consumo, e tacava lá na minha chaleira elétrica e botava lá isso e pronto. Só que não, gente. Na verdade, inclusive existe estudo, né? Existe o sommelier de água, né? Tem gente que diz que água não tem gosto, isso e aquilo, mas já foi comprovado que tem. Inclusive, claro, o meu conhecimento é, muito básico sobre água, né? Eu não tenho tanto conhecimento científico, assim, sobre a água, mas um pouquinho eu sei, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Na verdade, para fazer chá, a água que mais foi considerada como ótima, né, para o preparo de um chá, é a água do degelo de montanhas. Sabe quando tá saindo do inverno, indo para a primavera, ali pro verão, que as montanhas estão em degelo? Aquela água diz que é a melhor para fazer o preparo do chá. Claro que aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Eu acho que o mais próximo nosso é ali na Argentina, para aquele lado, eu nem sei, também não entendo de geografia, mas eu sei que tem umas montanhas ali que tem degelo. E diz que essas são as melhores águas para preparar um chá. Como a gente não tem isso aqui no Brasil, a gente utiliza água mineral, tá? Nunca use água da torneira. E, na verdade, use para você saber e depois faça com a água mineral para você entender a diferença, tá? Ela muda completamente o sabor do chá, tá? O cloro presente na água que a gente encontra ali na torneira, ele mata todo o sabor, todo o aroma que a folha da Camellia sinensis pode proporcionar pra gente. Érica, tá, entendi. Botei na temperatura certa, comprei água mineral, ficou horrível o meu chá. Mesmo assim, o que eu faço? Essa também foi uma dúvida que eu recebi de uma aluna, inclusive. Olha, o terceiro ponto que você precisa se atentar é o tempo que você tá deixando a infusão acontecer, tá? Da mesma forma como a temperatura da água muda, de acordo com o tipo de chá, de acordo com a família de chá que você está fazendo ali a infusão, o tempo também muda. Então, tem tipos de chá que você vai deixar infusionar por 1 minuto, 1 minuto e meio. Tem chá que você vai deixar por 3 minutos. E acredite, pra gente pode não fazer diferença, mas pra folha faz, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz muita besteira na minha vida com chá. Já joguei muito chá fora. E por falta de conhecimento, né? Óbvio. E é um erro muito comum que a gente faz. Até mesmo quando a gente compra o saquinho do mata-leão. A gente pega a água da torneira, olha só. A gente pega a água da torneira na caneca, esquenta ela por 1 minuto e meio no micro-ondas, bota o saquinho do mata-leão dentro da caneca, dá uma chacoalhadinha assim e deixa lá marinando. Aí chega uma hora que o teu chá tá azedo, né? Exatamente. Quando você deixa muito tempo aquela infusão acontecendo, você amarga, você azeda, né? Ele traz notas que não são tão favoráveis para o nosso paladar, que são principalmente causadas pelos antioxidantes, que daí a gente vai conversar mais pra frente também. Mas o importante também é você se atentar ao tempo que você tá deixando ali aquela infusão, né? E isso não vale somente para chá, não vale só para Camellia sinensis. Isso também vale para o mata-leão, também vale para camomila, para o hibisco, pro hortelã, né? Vale para todos os outros, para todas as tisanas. O quarto ponto que você tem que se atentar é a quantia de folhas que você está usando versus a quantia de água que você está usando.
Por exemplo, a gente sabe que um saquinho de mate-leão serve uma xícara. Se você colocar 2 saquinhos de mate-leão para uma xícara, vai ficar muito forte. E se você colocar um saquinho para 2 xícaras, vai ficar muito fraco, correto? É uma lógica bem, né? É muito igual com o chá, tá? Da mesma forma, se você coloca muita folha em pouca água, ela vai ficar muito forte. E se você coloca muita água, pouca folha, vai ficar fraco, né? Ele não vai passar o sabor para a quantia de água que você tá ali usando. Então, esses são os 4 pontos principais para você se atentar. Inclusive, você não precisa usar água mineral só para fazer a Camellia sinensis não, tá? Você pode usar no mate-leão também, que fica bem melhor. Sério mesmo. Isso é uma dica que eu dou, porque óbvio que eu também consumo mate-leão, eu também consumo camomila, eu também consumo tisanas. Afinal de contas, elas têm o seu valor também. E fica muito melhor quando a gente prepara da forma não correta, né? Mas de uma forma mais própria para a folha que você tá utilizando ali. Quando você agrada a folha, ela te agrada, né? Ai, Érico, o que eu preciso para começar a fazer chá? Ou para eu fazer uma infusão correta, mesmo que seja de tisanas? Gente, as tisanas geralmente vão vir picadas, né? Quando você compra desidratada, elas vêm picadinhas, como é o caso do mate-leão mesmo. Caso de muitas tisanas que a gente compra, elas vão vir com as folhas picadinhas. Então, essa não é uma regra que vale para elas. Mas, quando você compra a Camellia sinensis, quando você compra chá, geralmente as folhas vão vir super enroladas, tá? Elas vão vir muito enroladas, muito prensadas, tá? Então, assim, elas precisam de espaço para crescer, tá? Elas vão desabrochar, igual uma rosa, igual uma flor, né? Igual você vê no pezinho ali, a folhinha abrindo, elas também vão abrir na tua xícara. Ou seja, elas precisam de espaço, né? Então, se você utiliza um infusor, aqueles infusorzinho de inox ou os de silicone, e você coloca muita folha, elas não vão conseguir crescer, né? Isso pode, mesmo você utilizando a quantia de água, mesmo correta, né? Mesmo utilizando a quantia de folha, temperatura, tempo, tudo certinho, pode ser que o teu chá fique aguado, porque as folhas não tiveram espaço para crescer e soltar suas belezuras, né? Essa regra mais vale para a Camellia sinensis, porque realmente a gente compra ela, na maioria das suas vezes, bem prensadinha e com folhas inteiras, né? Diferente das tisanas, que quando a gente compra aí de forma comercial, elas vêm quebradinhas, tá? E sabe o que eu gosto tanto em fazer chá, em preparar chá, em fazer um serviço de chá? Inclusive você que é dono de hotel ou de restaurante e quer fazer um serviço de chá, contrate um profissional de qualidade e responsável que sabe fazer um serviço de chá. Contrate eu. Eu sei fazer serviço de chá também, tá, gente? É uma das minhas formações, né? É preparar serviços de chá, chá das 5, né? Que é o low tea. Serviço de chá, o high tea, que é com janta junto, né? Enfim, tem vários tipos de serviço de chá e eu sou habilitada a preparar e conduzir todos eles, tá? Manda uma mensagem para mim se você tiver interesse, que consigo produzir com qualidade e eu respeito, e também com o ritual que o chá merece. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa no chinês, quando a gente pensa no japonês, e pensa no consumo de chá, né, nesses países, nessas regiões, na Ásia em geral, ele é quase que um ritual, né? Então, quando a gente faz um serviço de chá, quando a gente está preparando um chá, até mesmo para receber uma visita em casa, aquilo se torna um momento prazeroso. Você quer oferecer o melhor para aquela pessoa que está indo ali te visitar, para aquela pessoa que está indo nem que seja comer um bolo com você na tua casa. Você quer que ela receba o melhor, né? E é isso que o chá transmite, né? É você ter todo aquele cuidado, todo aquele preparo, né? Você olhar ali e você ver todas as folhas se abrindo. É como se fosse uma arte mesmo, né? Eu vou trazer ainda para vocês, claro, se vocês tiverem interesse, vou trazer algumas experiências minhas com chá, né? Trago aqui degustações, avaliações técnicas, né? Análises sensoriais, como sommelier de chá mesmo, para vocês entrarem e conhecerem um pouquinho desse mundo maravilhoso que acabei entrando nele de paraquedas e gostei.
E eu tô vendo que muita gente nas minhas redes sociais tem dúvidas e tem interesse em conhecer esse mundo. E eu sou muito feliz em compartilhar ele com vocês, porque pra mim se tornou algo que eu paro tudo que eu tô fazendo pra ir lá preparar meu chá com calma, sabe? Com aquela tranquilidade que ele merece e que eu mereço, né? Pra realmente degustar aquilo que eu tô comprando, né? Aquela folha ali. Posso trazer também para vocês, inclusive, cada tipo, né, de manufatura de chá. Tem locais que, claro, são indústrias gigantescas, com maquinários, mas tem locais que é tudo manual mesmo, e é uma trabalheira gigantesca, né? Então eu acho que essas são coisas legais pra gente entender um pouquinho sobre por que só a Camellia sinensis é considerada chá. Então, se você é uma pessoa curiosa, se você quer saber mais sobre esse assunto, se de repente você quer me contratar para fazer um serviço de chá no teu estabelecimento, até mesmo para os teus funcionários, como uma confraternização, olha que chique, uma confraternização de um chá das 5 para o seu funcionário, tá? E não é servir mate-leão e nem Dr. Oetker, tá? Não é isso, um serviço de chá. Entre em contato comigo, tá bom? E também podem me seguir lá nas redes sociais, que como eu falei, eu sempre abro caixinha, sempre trago alguma informação divertida aqui, talvez para você seja relevante, tá bom? Um beijão e até mais!